Olá, caros alunos, estamos novamente aqui para mais uma videoaula e hoje nós vamos tratar sobre forma trigonométrica de um número complexo, tá? Qual que é a finalidade, né, de agora pegar um número complexo, que até então nós escrevíamos na forma chamada forma algébrica, e agora escrever esse número complexo na sua forma trigonométrica. Daqui a pouco a gente vai ver, né, as operações de potenciação e radiciação que, aplicadas no número complexo na sua forma algébrica, vai causar uma certa dificuldade, né, para desenvolver essas operações. Então, na sua forma trigonométrica, essas operações elas vão se desenrolar de uma forma mais fácil. Nós teremos aí teoremas, né, resultados importantes que vai facilitar as operações envolvendo potenciação e radiciação de números complexos. Aí, para isso, inicialmente, nós precisamos ver o que é a definição de norma, o que é norma de um número complexo z. Tá? Então, dado o número complexo z, né, no caso que x é a parte real, y a parte imaginária, porque está acompanhado da unidade imaginária que é o i, certo? Chamamos de norma, tá? Norma de z, o número real positivo dado por n de z, né, que é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, por exemplo, né, o item A aqui, como é que ficaria a norma desse número complexo z? Então, a norma, tá? Aqui é um n, tá, gente? Aqui é um n, tá? A norma de z vai ser igual, tá? Porque aqui, ó, a gente pode pensar de uma outra maneira. A norma de z é igual a parte real de z, tá? Ao quadrado, tá? Mais a parte imaginária de z ao quadrado. Fica melhor, né? Então, não vai confundir se aqui for x ou se for a, né? Se mudar aqui. Então, vou pegar a parte real, que é raiz de 3, raiz quadrada de 3 ao quadrado. A parte imaginária é o 1, que está aqui na frente, ó, 1 vezes i. Então, vai ficar 1 ao quadrado. E aí nós teremos que a norma de z vai ser 3 mais 1, né, que raiz de 3 ao quadrado vai ficar 3. E aí nós temos que a norma de z vai ser igual a 4. Certo? Sempre o resultado da norma vai ser um número real positivo. Tá? Item B. Então, a norma de z vai ser a parte real. Note que não existe a parte real aqui, então é zero. Né? Não aparece aqui, certo? É o zero, então 0 ao quadrado. Mais, aí a parte imaginária, que é o y, né? Que é menos 2. Então, vai ficar menos 2 ao quadrado. Isso vai nos dar aqui, a norma de z vai ficar 0 mais 4. Então, a norma de z vai ficar igual a 4. No item C, aparece, né, visível aqui a parte real, que é o menos 5, e a parte imaginária não aparece. Então, é 0 o y, né? Então, vai ficar menos 5 ao quadrado mais 0 ao quadrado. E aí nós teremos que a norma de z vai ficar 25 mais 0. E aí nós temos que a norma de z vai ser 25. No item D, nós temos que a norma de z vai ficar menos 1 ao quadrado, que é a parte real, menos 1, mais menos 1 ao quadrado, que é a parte imaginária. Então, a norma do número complexo z vai ser 1 mais 1, e aí nós teremos que a norma de z vai ser igual a 2. Bom, agora vejamos a respeito do módulo, ou também chamado de valor absoluto de um número complexo. Tá? Então, dado o número complexo z, chamamos de módulo, né, ou também de valor absoluto, ao número real positivo, né, denotado por
aqui é o símbolo de módulo mesmo, lá dos números reais, né? Então, duas barras aqui, o módulo de z é igual a raiz quadrada da norma de z, que é equivalente à raiz quadrada da parte real ao quadrado. Então, a gente pode enxergar isso aqui como sendo o módulo de z como sendo a raiz quadrada da parte real de z ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Tá? Para quem quiser visualizar de uma outra maneira. Tá bom? Vejamos mais um exemplo. Tá? Determine o módulo dos seguintes números complexos. No item A, né, nós temos aqui que o número complexo é z igual a 4. Nós temos somente a parte real. Então, o módulo de z vai ficar 4 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Isso aqui vai ficar raiz 16, que vai ser 4. Certo? No item B, nós teremos que o módulo de z vai ser a raiz quadrada de 0 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Observe que eu não levo a unidade imaginária, tá vendo? O que eu levo é o y, tá vendo? Então aqui na fórmula é o x e o y. O y é o que acompanha a unidade imaginária, então eu só levo somente este valor, só o coeficiente da unidade imaginária, que é equivalente à parte imaginária, tá bom? Então aqui vai ficar 9, vai ficar igual a 3. No item C nós teremos que o módulo de z vai ficar a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. Então nós teremos aqui 1 mais 3, que vai ficar raiz de 4, que vai ficar 2. No item D, o módulo de z vai ficar raiz quadrada, aí de menos raiz de 2 ao quadrado, mais raiz de 2 ao quadrado. Aí nós teremos, então, menos raiz de 2 ao quadrado, vai ficar 2, né? Se você pensar assim, ó, tenho menos raiz de 2 vezes menos raiz de 2. Isso aqui vai ficar raiz de 4 aqui fora positivo. Isso aqui vai ficar 2, tá bom? E aqui, usando a mesma estratégia, vai ficar 2. Então, nós teremos aqui raiz de 4, que vai ficar 2. Certo? E no item E, o módulo de z vai ficar 2 ao quadrado mais o menos 2 ao quadrado. E aí nós teremos a raiz quadrada de 4 mais 4, que vai dar raiz de 8. Aí o 8 você decompõe, né? Vai ficar 2 ao cubo, que é o mesmo que 2 raiz de 2. Certinho? Bom, nós temos um teorema importante envolvendo o módulo de números complexos, né, no caso, né? Aqui faltou aqui a barra, tá? Que é módulo, tá bom? Então, o teorema diz o seguinte: sejam, né, Z1 e Z2 dois números complexos, quaisquer, tá? Quaisquer, tá? Não pode ser nada particular, tem que ser qualquer. Ou seja, quer dizer que vale para qualquer ou quaisquer números complexos, tá? Isso quer dizer isso. Quando eu falo aqui quaisquer, quer dizer que vale para tudo, tá? Então, nós temos três resultados importantes aqui envolvendo o módulo de número complexo. O primeiro diz o seguinte, que o módulo, tá, do produto entre dois números complexos pode ser obtido multiplicando o módulo de cada um deles, né? Então, a multiplicação entre o módulo deles. E o módulo de uma divisão envolvendo números complexos é igual à divisão de seus respectivos módulos, tá? E importante, o Z2 tem que ser diferente de zero, porque não faz sentido divisão por zero. E terceiro, nós temos aqui uma desigualdade, onde o módulo da soma é menor ou igual que a soma dos módulos dos respectivos números complexos Z1 e Z2. Então vejamos com um exemplo numérico como é que isso funciona, tá? Então Z1 aqui dado é o número complexo 3 mais 4i,
o Z2 é o número complexo 12 menos 5i, tá? E nós queremos determinar o módulo do produto, o módulo do quociente aqui entre Z1 e Z2 e verificar a desigualdade aqui, que é o terceiro resultado, tá bom? Então, veja o seguinte, ó, nós temos, né, temos que o módulo de Z1, tá, vai ficar a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que isso vai ficar 25, que vai ser igual a 5. Tá? O módulo de Z2 é a raiz quadrada de 12 ao quadrado mais menos 5 ao quadrado. Isso vai dar raiz quadrada de 169, que vai dar 13. Certo? O que acontece, né? Você poderia, por exemplo, né, multiplicar Z1 vezes Z2, né, que seria 3 mais 4i multiplicado por 12 menos 5i, e no final você iria obter 56 mais 33i, né, 13 mais 33i, certo? E aí o que acontece? Presta atenção aqui, ó. Eu quero calcular o módulo do produto entre Z1 e Z2. Então eu posso, por exemplo, calcular o produto e calcular o módulo do número obtido com esse produto, né? Que no caso é a raiz quadrada de 56 ao quadrado mais 33 ao quadrado, né? Isso aqui daria 3.136 mais 1.089, que isso ficaria 4.225, né, que seria 65. Mas eu consigo fazer esse cálculo sem precisar obter o produto entre Z1 e Z2, usando o teorema. O teorema diz que o módulo do produto é igual ao produto de seus respectivos módulos aqui. Então a gente poderia calcular esse módulo usando o teorema, aplicando o teorema. Então ficaria o módulo de Z1 vezes o módulo de Z2, certo? O módulo de Z1 é 5, o módulo de Z2 é 13 e encontraríamos 65 também, certo? Ou seja, eu não precisaria calcular aqui o produto, né, e fazer essas contas aqui. Eu poderia, a partir do módulo de Z1 e do módulo de Z2, já obter, né, esse resultado aqui usando o teorema, certo? Vejamos agora no caso da divisão, né? Nós temos que o módulo de Z1 sobre Z2 é a mesma coisa. Eu poderia primeiro obter o quociente entre Z1 e Z2, multiplicar pelo conjugado, lembra da última aula? E obter o número, né, que se refere-se a esse quociente, Z1 sobre Z2. Só que eu posso usar o teorema também aqui, ó, o item 2 do teorema, que diz que esse quociente é o mesmo que calcular o módulo de Z1 dividido pelo módulo de Z2. O módulo de Z1 é 5 e o de Z2 é 13. Então ficaria 5 sobre 13. Certo? E aí aqui nós poderemos verificar a desigualdade. Tem que Z1 mais Z2, certo? Aí sim eu preciso saber quem é Z1 mais Z2, né? Vai ficar 3 mais 12, vai ficar 15, certo? E 4i menos 5i vai ficar menos i.
Então, o módulo dessa soma vai ficar a raiz quadrada de 15 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Nós teremos aqui a raiz quadrada de 226, porque 15 ao quadrado é 225, mais 1, 226, certo? E nós temos que o Z1 é 5, né, o módulo Z1, o módulo Z2 é 13, ó, certo? Aqui vai dar quanto? 18, certo? Essa soma aqui dá 18. Note que eu tenho que 226, né, 225 seria 15, então é 15, alguma coisa. Então eu tenho que esse número aqui, que equivale ao módulo de Z1 mais Z2, é menor do que essa soma, que é o módulo de Z1 mais o módulo de Z2. Tá? Só vocês fazerem a conta, vão perceber que a raiz quadrada de 226 é aproximadamente aqui o 15, né? 15, alguma coisa, certo? Então nós verificamos aqui que o módulo da soma é menor, nesse caso em particular, nesse exemplo aqui, tá? Em particular, ficou menor. E pelo teorema ele diz que é menor ou igual, tá bom? Então pode acontecer isso, certinho? Vamos continuar então. Bom, vamos lá agora tratar do que nós chamamos de argumento de um número complexo. Tá, então, a definição é a seguinte: chama-se argumento de um número complexo Z não nulo. Tá, isso que é importante, ó, não nulo. O que quer dizer isso? Quer dizer que o Z é diferente de zero. Tá? Ao ângulo θ, tá? Esse ângulo aqui é o chamado ângulo θ, tá? Tal que o cosseno desse ângulo θ é igual a x sobre ρ. Tá? Isso aqui é uma outra letra grega, tá? Rho, não sei se... não lembro como é que escreve Rho, mas é um símbolo grego, não sei se é RHO ou Rho, tá? Mas é Rho que se pronuncia, tá bom? E seno de θ é igual a y sobre ρ. Aí ρ é uma outra notação para módulo de Z. Tá? Então nós vamos usar aqui ρ para denotar o módulo de Z também, tá bom? Então as duas notações aí são equivalentes, tá bom? E aí nós temos alguns resultados importantes, ó, tá? Note que a condição Z diferente de zero, que é aqui, ó, não nulo, garante que o ρ não seja nulo. Porque se fosse nulo, como envolve um quociente, não faria sentido uma divisão por zero aqui, não existiria cosseno e seno aqui, certo? Então esse não nulo garante a existência do módulo de Z, né? E consequentemente desses dois quocientes aqui. O segundo resultado diz que existe ao menos um ângulo θ satisfazendo a definição, pois cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, vocês já viram isso aqui, é uma relação trigonométrica, uma das mais conhecidas aí, né? Tá? No caso, o que vai acontecer? Nós sabemos que isso aqui vai dar 1, tá? Mas antes disso, eu quero que você enxergue o seguinte: quem é cosseno de θ? É x sobre ρ. Vou substituir aqui, ó, vai ficar x sobre ρ elevado ao quadrado, porque é cosseno ao quadrado de θ. Então, é cosseno ao quadrado, é o cosseno de θ elevado ao quadrado, ele vezes ele mesmo, certo? E aqui, y sobre ρ elevado ao quadrado, certo? Aí nós teremos x ao quadrado mais y ao quadrado sobre o mesmo denominador, que é o ρ ao quadrado. E aí nós teremos x ao quadrado mais y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, que isso aqui vai dar 1. Certo? Então sempre vai existir pelo menos um ângulo θ que satisfaz essas duas igualdades aqui. E terceiro,
Como a gente fixa o z diferente de zero, no nulo, né? Então estão fixados quem? O cosseno de θ e o seno de θ, tá? E o que acontece? O ângulo θ, ele pode assumir diversos valores, infinitos valores, que são congruentes 2 a 2. Né? É uma congruência módulo 2π. Né? Como é que isso funciona? Tá? Pensa comigo o seguinte, ó, a gente já viu isso em outras situações, né? Em aula aí. Você tem o círculo trigonométrico, certo? Né? Tá? Certo? Que é de raio 1, tá? Aí eu tenho 0 radiano, aqui eu tenho π sobre 2 radiano, aqui eu tenho π, e aqui eu tenho 3π sobre 2, aqui eu tenho 2π. Então, o que acontece? Eu tenho um ângulo aqui, tá? Vamos supor que eu tenho um ângulo, né? Um ângulo θ, né? Dado em radiano, certo? O que acontece? Né? Vamos supor que fosse, né, π sobre 4, né, algum ângulo aqui no primeiro quadrante. Eu poderia representar esse ângulo θ, tá, com esse primeiro arco aqui, ou com um arco dando uma volta completa e parando aqui. Entendeu? Então, vamos supor que eu tivesse, né, π sobre 4. Certo? Então, isso aqui se fosse sem dar uma volta. Se eu quisesse dar mais uma volta, eu poderia pegar mais 2π. Então, seria 2π mais o arco de π sobre 4. Certo? E se eu quisesse dar 2 voltas? Né? Se eu quisesse dar 3 voltas, 4 voltas, e aí parar nesse arco? Então, eu tenho um K, né, que diz para mim o número de voltas, certo? E aqui eu tenho o chamado argumento principal, tá? Então eu tenho o argumento, que é o ângulo θ, o argumento. Eu tenho o argumento principal, que eu vou chamar de θ0, certo? E eu tenho aqui o número de voltas, então mais 2kπ, né? Ou 2π vezes k, certo? Onde o k é um número inteiro, porque eu posso, né, fazer a volta no sentido horário, né? Certo? Quando o k for negativo, por exemplo. Mas o que eu quero que vocês compreendam, né, de maneira geral, que o ângulo θ aqui, referente ao argumento, ele é obtido da forma argumento principal mais 2kπ, tá? Onde, né, onde o k pertence aos inteiros, tá? Certo? Então eu tenho aqui o argumento principal, aqui eu tenho o argumento, tá? E aí, o que acontece? Quem nós vamos usar muito? Nós vamos usar esse argumento principal em nosso exercício. Então, para nós sempre vai valer o menor arco formado, certo? Mas eu quero que vocês tenham ciência que não existe somente esse ângulo, existe infinitos valores para θ, tá? Porque eu posso dar uma volta e parar nesse arco, dar 2 voltas para nesse arco, certo? E isso não vale apenas para arcos no primeiro quadrante, tá? Eu poderia ter um arco aqui, no quarto, tá? Eu quero que vocês enxerguem que eu posso dar várias voltas e parar nesse mesmo arco. E aí eles são arcos, né, congruentes aí, tá bom? Ou seja, o cosseno e o seno desses arcos vão dar o mesmo resultado, tá bom? Bom, vejamos como isso funciona na prática, tá? Então vamos lá. O que eu quero que vocês notem aqui primeiramente, tá? Aqui eu tenho, né,
Ó, quero que vocês observem que o x é raiz de 3 e o y é, para nós aqui, né, o 1, né, que acompanha o i aqui, certo? E aí você também tem que ter calculado, né, o módulo de z, certo? Então, vamos pegar aqui e fazer a solução aqui, né? Então, nós temos que o módulo de z vai ficar raiz quadrada de raiz de 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, o módulo de z vai ficar aqui 3 mais 1, 4, raiz de 4 vai ficar 2, certo? E aí nós temos o seguinte, ó, nós vamos ter que procurar um θ, né, de tal forma que o cosseno de θ, né, e o seno de θ sejam iguais aos respectivos valores, ó. O cosseno de θ é o x sobre ρ. O x é o raiz de 3, então eu tenho raiz de 3 sobre 2. E o seno de θ é a parte imaginária, que é o y, que é 1 sobre 2, que é o ρ, certo? Então, o que acontece? Nós temos aqui que encontrar um θ que satisfaz essas duas igualdades. E aí, fazendo uma análise, você vai observar que o ângulo que satisfaz essas duas igualdades é o π sobre 6, certo? E aí mais 2kπ, né? Porque pode ter outras voltas, né? Só que o ângulo para nós que importa aqui é o π sobre 6, que é o argumento principal, certo? Então o argumento desse número complexo z, né, de maneira simples, é π sobre 6, certo? E aí você tem, por exemplo, que o π é 180. Se você for pensar em graus, tá? Aqui está em radiano. Em grau, né, você vai ter 180 dividido por 6, que vai dar 30 graus. Né? Então, é como se fosse um arco de 30 graus. Então, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2 e o seno de 30 é meio. Entendeu? Então, eu procurei um arco, né, de tal modo que satisfaça as duas igualdades. Tá bom? Você pode usar aí uma tabela de seno e cosseno para auxiliar, né? O que acontece? Na maioria dos casos vão aparecer arcos notáveis para vocês, tá? Então, assim, numa prova de vestibular, numa prova de disciplina, né, na maioria dos casos vai aparecer para vocês arcos notáveis, né? Certo? Bom, aqui no segundo caso aqui, eu já vou pular um pouco de etapas, tá? Eu quero encontrar aqui o θ de tal modo que o cosseno de θ vai ser 0 sobre ρ, certo? Note que o ρ aqui, né, se você for calcular, vai ficar 0 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. Isso aqui vai ficar 2, certo? Então vai ficar 0 sobre 2, que vai ficar 0. E o seno de θ vai ficar o y, que é menos 2, sobre 2, que vai ficar igual a menos 1. E aí, fazendo uma análise de qual arco satisfaz essas duas condições, nós chegamos aqui ao arco de 3π sobre 2 mais 2kπ, certo? Por que 3π sobre 2? Né? Quando é que o cosseno, para que vocês observam o círculo trigonométrico, né? Eu tenho aqui o eixo dos senos e os eixos dos cossenos, do cosseno, certo? O seno ele varia de 1 até menos 1, e aqui é a origem, 0. O cosseno ele varia de 1 até menos 1, certo? Onde é que o cosseno é igual a 0? Em 90 graus, em π sobre 2,
e em 3π sobre 2. Então, quando o arco está aqui 90 graus ou 270, o cosseno é zero, certo? E onde que o seno é igual a menos 1? Aqui, 270, certo? Então, por isso que o arco aqui, o argumento principal é 3π sobre 2, que é 270 graus, certo? Item C, né? Nós temos aqui que o ρ vai dar 5, né? Uma continha simples aí vai dar menos 5 ao quadrado mais 0 ao quadrado, isso aqui vai dar 5, tá? Então acontece, o cosseno de θ vai ficar menos 5 sobre 5, certo? Isso aqui vai dar menos 1, e seno de θ vai ficar 0 sobre 5, que vai dar 0. Agora, a análise tem que ser feita, né, de tal forma que eu vou avaliar onde que o seno é igual a 0. Então, seno é igual a 0 em 0 radiano e π radiano, certo? 180. Agora, o cosseno ele é negativo aqui, ó, menos 1 aqui, em π. Então, o meu argumento vai ser π mais 2kπ, que no caso é 180 graus, né? O π está em radiano, o ângulo está em radiano, certo? Mais é equivalente a 180 graus. E aqui por último, né, eu tenho aqui que o ρ vai ser menos 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado, isso aqui vai dar raiz de 2. Então o que acontece? Vai ficar cosseno de θ vai ficar menos 1 sobre raiz de 2, seno de θ vai ficar menos 1 sobre raiz de 2. Podemos racionalizar, né? Não é ideal que a gente deixe a raiz no denominador, né? Vai facilitar a nossa compreensão de quais arcos estão relacionados aqui nessas igualdades. Então aqui vai ficar menos raiz de 2 sobre 2 e aqui menos raiz de 2 sobre 2. Quem é o argumento? Eu quero que vocês observem que se não tivesse os sinais de negativo aqui, ó, vocês iriam dizer 45 graus, certo? Né? Tá no primeiro quadrante. No primeiro quadrante, o cosseno e o seno é positivo, certo? Em qual quadrante o cosseno e o seno são negativos? Né? Vai ser nesse quadrante aqui, ó. No terceiro quadrante. Né? O seno negativo, o cosseno é negativo, certo? E aí lembrar, né? Por exemplo, eu tenho aqui π, né? Quem é 45 graus? 45 graus é 90 dividido por 2. Se eu pegar π sobre 2 dividido por 2, eu tenho π sobre 4 radianos, que é o 45 graus, certo? Então acontece, você vai pegar, né? Se fosse obter o arco no segundo quadrante, seria π menos o arco. Como eu tenho no terceiro, vai ser π mais o arco. Então eu pego o π mais π sobre 4. E aí nós teremos 5π sobre 4. Então aqui vai ficar 5π sobre 4 mais 2kπ. Tá? Se fosse no quarto quadrante, eu pegaria 2π menos o arco, né? Certo? Isso são conteúdos já que vocês viram em outro momento, tá? Estou dando uma relembrada aqui. Qualquer coisa, se tiver insegurança nisso, volte lá no conteúdo para revisar esses conceitos aí de arcos, tá? De seno, cosseno. Tudo bem? Bom, vamos falar agora sobre uma representação, né, dos números complexos, né? Representação geométrica. Então acontece, é o que nós chamamos de plano de Agner de Gauss, tá? Então acontece, inicialmente, né, um número complexo, né, isso aqui é escrito na chamada forma algébrica, né? Só que a gente anteriormente
né, enxergava esse número complexo na forma de par ordenado, né? Né? Onde x e y pertencem a quem? Aos reais, né? E aí nós temos, né, a gente já viu isso, o x é a parte real e o y é a parte imaginária, certo? Isso que vale também aqui para x e y, tudo bem? Então acontece, nós vamos pegar o que nós conhecemos como plano cartesiano do eixo, né? Então vamos pegar aqui o eixo OX, o eixo OY. Desculpe aqui meu desenho, então. Tá? O que acontece? O eixo, né? O que acontece? Esse plano aqui, tá? Que é o plano que eu vou chamar aqui de XOY, tá? É o chamado plano de Argand-Gauss, tá? Então, o que acontece? Eu tenho uma reta real aqui e uma outra reta real aqui, perpendicular, tá? Tudo bem? E acontece? O eixo OX é o que nós chamamos de eixo real, porque vai ficar os valores correspondentes à parte real do número complexo. E o eixo OY é o que nós chamamos de eixo imaginário, tá? Certo? Então, por exemplo, né? Se eu tenho um número complexo, vamos pegar aqui, né? Vou pegar como exemplo, tá? Vou pegar um Z A mais BI, certo? Então eu tenho que Z é um par ordenado AB, tá? Isso aqui é um número complexo, tá bom? Então eu vou procurar no eixo real o valor de A, seja ele positivo, seja negativo, tá? Eu vou representá-lo aqui na parte positiva aqui do X, mas pode ser aqui também na parte negativa. Então eu vou encontrar aqui o valor de A. E vou localizar o valor de B correspondente ao eixo imaginário, a parte imaginária do número complexo. Então vem aqui, pode ser tanto positivo quanto negativo, porque é um número real, certo? E aí eu vou representar aqui na parte positiva, só por conta de representação, tá? E vou localizar o ponto referente a essa coordenada. E aí esse ponto eu vou chamar aqui de P, tá? Esse P, tá? É o que nós chamamos de afixo de Z, tá? Um afixo, tá? E aí nós temos o seguinte, aqui está a origem, tá? Vou pegar aqui uma outra cor para facilitar, vou ligar esses dois pontos. Eu tenho aqui um segmento OP, tá? Tem um segmento OP aqui, certo? Onde a distância de O até P, tá? Distância de O até P, na verdade, é a raiz quadrada de quem? Certo? De A menos zero ao quadrado, que vai ficar A ao quadrado, mais B menos zero ao quadrado, que vai ficar B ao quadrado. A gente viu a distância de dois pontos, lembra? Mas isso aqui, na verdade, quem é? É o ρ, que é o módulo. Então, o comprimento aqui desse segmento OP, tá?
é o ρ, que é o módulo do número complexo z, tá? Tá bom? Então, eu tenho aqui o módulo desse vetorzinho aqui, tá? É o ρ, não é um P não, é um ρ aqui. Tá? Um ρ. E o que acontece? O ângulo formado por esse segmento, o ângulo formado aqui, é o argumento principal. Tá? O argumento principal é formado aqui por esse ângulo, tá? Entre o eixo OX e o segmento OP aqui. Tá? Então, e aí nós temos, né, que cosseno de θ, no caso aqui, né, vai ser A sobre ρ, e seno de θ, B sobre ρ. Tá? Então, esse é o ângulo θ, o módulo, né, que nós temos referente aqui à representação. Isso aqui não se chama plano cartesiano quando envolve números complexos, tá? É plano de Argand-Gauss. Eixo real, eixo imaginário, o ponto aqui de localização do parzinho para ordenar referente à parte imaginária e parte real, né? Aqui os dois. É o afixo de Z, do número complexo envolvido. Esse segmento é o comprimento, né? Do segmento OP é o ρ, que é o módulo de Z. O ângulo formado entre esse segmento e o eixo AX é o argumento principal, que satisfaz essas duas relações aqui, de cosseno de θ e seno de θ. Bom, e para fechar a aula de hoje, vamos agora mostrar a forma trigonométrica que nós queríamos chegar, né, no final da aula, obtendo a mesma, e mostrar um exemplo, tá, para vocês verem como isso funciona e fechar a aula de hoje. Bom, a forma trigonométrica, ou também chamada de forma polar de Z, certo? Mas a gente vai tratar sempre como forma trigonométrica, é obtida da seguinte forma: dado o número complexo Z, né, não nulo, temos, então o que acontece? Nós temos que Z, que é x mais yi, né, é equivalente, né, igual aqui a ρ vezes, presta atenção, ó, a parênteses, x sobre ρ, certo? Mais o i vezes o y sobre ρ. Então, o que eu quero que vocês observem, tá? Dessa passada para cá. Eu estou multiplicando por ρ sobre ρ, que dá 1. Eu estou multiplicando x mais yi. Entendeu? Então, essa primeira parte aqui, ó, esse número que estou multiplicando aqui, ele é igual a 1, ó, porque é ρ sobre ρ, tá vendo? Qualquer número dividido por ele mesmo é igual a 1. Então, não estou alterando o valor, tá vendo? Aí, eu coloco esse ρ, que está no denominador, dentro, aqui dividindo o x e o y, tá vendo? Consigo obter isso aqui, certo? Mas quem é, por exemplo, o x sobre ρ e o y sobre ρ, né? Então, você tem que lembrar, né, que cosseno de θ é x sobre ρ, né? E o seno de θ é y sobre ρ, certo? Então, a gente pode escrever o número complexo z como sendo ρ vezes cosseno de θ mais i vezes seno de θ. Eu estou escrevendo o i aqui à esquerda, multiplicando, não importa a ordem da multiplicação, né, gente? Mas estou colocando à esquerda para não confundir o i, que é a unidade imaginária, com o arco do seno aqui, né? Que é a unidade imaginária multiplicada pelo resultado do seno de θ. Tá? Essa forma de escrever o número complexo z é o que nós chamamos de forma trigonométrica. Dizer. Note que nós precisamos, para escrever um número z na forma trigonométrica, nós precisamos do seu módulo e do argumento, né, que é o θ aqui, certo?
Então veja, por exemplo, né? Vou pegar aqui um exemplo 5, tá? Eu tenho aqui z igual a raiz de 3 mais i, né? Então nós temos que, né, o ρ vai ser 2, a gente viu lá em cima que o θ é π sobre 6, né? Estou pegando os resultados que nós obtemos lá em cima, tá? Nos exemplos anteriores lá. Nós vimos para esse número complexo que o ρ é igual a 2, vocês sabem calcular, e o θ é igual a π sobre 6, também já mostrei como calcular. Então, com essas informações, nós podemos escrever esse número complexo aqui, que está na sua forma algébrica. Vou escrever na forma trigonométrica. Então, vai ficar 2 vezes quem? Cosseno de π sobre 6 mais i vezes seno de π sobre 6. Tá? Então, esse aqui é a forma trigonométrica desse número complexo z aqui. Tá? Então, aqui está na forma algébrica e aqui na forma trigonométrica, né? Além disso, a gente viu também na forma de par ordenado, né? Que é raiz de 3 e 1, né? Esse número complexo. Certinho? Então, gente, encerramos a aula de hoje, tá? Nosso objetivo era tratar da forma trigonométrica, né? No final. E a próxima aula nós vamos ver sobre potenciação e, consequentemente, né, sobre radiciação de números complexos. Até a próxima. Um abraço.